2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Senhor, estamos aqui esperando por Ti. Mais uma vez te pedimos, Senhor, venha a nós. Venha mais uma vez com Teu poder vencer a dureza do nosso coração, a nossa teimosia. Nos leva pela ação do Teu Espírito a estarmos atentos ao que o Senhor tem para dizer a nós. Traz, Senhor, correção, traz estímulo, traz consolo, traz direção para o Seu povo nessa noite. Fala a nós, Deus, nós, Seus filhos, te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. O mundo nos conhece como evangélicos, mas entre nós falta uma maior compreensão. E não apenas compreensão do Evangelho, mas falta amor ao Evangelho. Porque certamente não amaremos bem aquilo que não conhecemos bem. O mundo também olha para nós e diz que nós somos cristãos. Mas falta para nós o maior desejo por obediência e pela santa presença de Cristo. Mas nós somos cristãos. Mas buscamos pouco a presença de Cristo. Necessitamos mais da vida de Jesus em nós. Esse é nosso grande problema. Esse é o seu principal problema nessa noite. Temos tão pouco de Jesus e ainda nos enganamos, como se isso fosse o suficiente, ou fosse tudo aquilo que Deus tem para mim. Vivemos como se estivéssemos nadando na presença de Deus, mas na verdade a presença de Deus para nós está molhando a sola dos nossos pés, porque somos superficiais. Mas há esperança para você em Deus. Há uma vida que no fundo você e eu buscamos, uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida. No fundo você quer isso, você quer um motivo nobre para viver. Você quer algo que seja tão forte para você, que vale a pena você derramar toda a sua alma por aquilo. Mas você já tem essa causa, é o Evangelho, é Cristo. Mas o Senhor tem que vir a nós e nos lembrar, nos recordar, mexer conosco. Porque a vida só vale a pena ser vivida se for uma vida para Cristo. Quem não vive para Cristo, dia após dia está perdendo a sua vida. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Minha vida
para Cristo. Toda a minha vida, todo o meu ser, tudo que tenho e sou, somente para Cristo. Paulo, ele começa essa carta, a última carta que ele manda ao seu filho espiritual Timóteo, um jovem pastor, ele já começa essa carta falando de vida. Acompanha comigo no capítulo 1, no verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade, escutem, com a promessa da vida que está em Cristo. Existe uma vida para você que está em Cristo, não está no mundo, não está em você, está em Cristo. Cristo tem uma vida plena para você e para mim, uma vida cheia daquilo que você mais quer, satisfação, amor, na verdade, ser amado, alegria, ter uma vida rica, parar de depender tanto da aprovação do outro, parar de lutar tanto para ser feliz sendo aceito pelo outro, quando você deve buscar a aprovação de Deus por meio de uma vida com Cristo. Quando Paulo está aqui falando de vida, já no começo da sua carta para Timóteo, ele está preso pela segunda vez em Roma. Só que desta vez, diferente da primeira prisão, quando ele experimenta na primeira prisão, uma prisão domiciliar, na qual ele pode estar numa casa que provavelmente ele aluga, e ali ele recebe seus amigos, ali ele prega, ali ele ensina. Dessa vez não, ele está numa prisão, com todas as mazelas, com todas as trevas, com todas as dificuldades e carências de que um velho homem enfrenta, um velho pastor enfrenta numa cadeia, e ele está preso, como ele diz a próprio Timóteo, nesse mesmo capítulo 1, ele diz aqui, no verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ou seja, Paulo está preso em Roma, capital do império, por causa do Evangelho. Ele está sofrendo por causa do Evangelho. E você sofre o quê por causa do Evangelho? O quê? Quais são as nossas renúncias? Aonde estão as incomodações que vêm sobre você por causa de Cristo, por causa da sua fé em Cristo, por causa do seu posicionamento pela verdade? Mesmo preso, Paulo continua vivendo e pregando o Evangelho. No capítulo 4, que você pode voltar comigo no verso 17, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Quando ele é interrogado, provavelmente o primeiro interrogatório, perante a autoridade romana, algum juiz, algum magistrado, ele ainda prega o Evangelho. Ele está preso, mas ele tem algo fixo na mente dele. Eu fui comprado por Cristo, eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo, eu preciso falar de Cristo, porque tem pessoas aqui nessa corte romana que não têm salvação, que estão a passos acelerados para o inferno, para a morte eterna, onde não tem esperança, uma prisão onde o Evangelho não é pregado. Então Paulo prega o Evangelho. Percebam, ele não está pensando nele. Quando ele está no momento mais difícil, ele está pensando: essas pessoas que estão aqui precisam ouvir de Jesus Cristo, que é por causa dele que eu estou aqui preso. E ele então escreve essa carta, porque ele está continuando mesmo preso, preocupado, porque ele tem um discípulo, ele tem um mentoreado, ele tem um pupilo, ele tem um jovem pastor que ele chamou, pegou para o ministério, ele colocou as mãos sobre ele, e ele está dando as suas últimas instruções, ele está falando ao coração desse jovem pastor. Esses versos que nós lemos, os versos 6, 7 e 8,
dessa carta, Paulo registra a sua vida em 3 partes. Diz aqui, sua iminente partida no presente. Ele diz no verso 6, o tempo da minha partida é chegado. Ele está falando do momento que ele está vivendo. Depois, no verso 7, ele diz como ele viveu o seu ministério. Na verdade, uma coisa que a gente precisa aprender com Paulo, a vida dele se confunde com o seu ministério. Eu preciso viver assim, você precisa viver assim. A sua vida tem que se confundir com aquilo que você vive para Cristo, porque senão você vive para você, mas você não foi comprado para viver para você. Você foi comprado para viver para Cristo. Então o nosso ministério é a nossa vida, e a nossa vida é o nosso ministério, porque tudo é para Ele, somente para Ele, para mais ninguém. E no verso 8, alguém que está preso, mas alguém que está preso no corpo, mas está almejando uma liberdade muito maior que uma liberdade de soltar as amarras dos seus pulsos naquela cadeia romana. Ele está almejando a liberdade de sair desse mundo mal e ir encontrar o seu Senhor, Jesus Cristo. É a maior liberdade que ele quer receber de Deus, não é a liberdade da cadeia romana. Paulo era um homem com pleno entendimento da sua trajetória de vida no mundo, na qual Cristo era o centro da sua vida, o motivo da sua vida, e por fim, era o alvo da sua vida. Por que você vive? Por causa de quem que você vive? Qual é o seu objetivo nessa vida? Será que com o passar do tempo nós não fomos trocando os alvos? Será que as mães não podem, por tanto amor, ter colocado o filho como alvo? Será que esse marido não colocou a esposa como alvo final da vida dele? Será que esse homem de negócios não colocou o seu sucesso como alvo final da vida dele? Será que esse jovem brilhante nos estudos não colocou a sua formação acadêmica e o seu futuro profissional como alvo da sua vida? Quando fazemos isso, na verdade estamos, como diz a própria definição de pecado, errando o alvo, porque o alvo tem que ser tudo para Jesus. Se você não está motivado por causa de Jesus e vivendo por causa de Jesus, você precisa corrigir esse curso da sua vida. E quando Paulo fala de como ele está agora, de como ele viveu, e do futuro que ele almeja, porque ele já está olhando para a volta de Jesus, mesmo que ele está preso, mesmo que ele sabe que ele vai morrer. Aqui, Paulo, esse apóstolo, que viu Cristo, que foi ensinado por Cristo, ele está simplesmente seguindo as mesmas pegadas de Cristo, porque Cristo sabia, porque ele tinha vindo à terra, ele queria agradar a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, ele estava aqui, mas ele estava almejando voltar para a glória do Pai, que ele tinha antes da fundação do mundo. Então ele está sendo como o seu Senhor, e assim então como Paulo olha para Cristo, nós também podemos nessa noite olhar para a vida de Paulo, porque estamos na verdade olhando o reflexo de Cristo na vida de Paulo, porque a sua vida tem que ser uma vida para Cristo. Você precisa poder dizer, a minha vida para Cristo, não a minha vida para mim, não a minha vida para os meus projetos. Então vem a primeira marca, a marca principal de alguém que vive para Cristo, de alguém que está centrado em Cristo. Lembrando que essa carta não é Paulo falando dele mesmo.
Mas essa carta é Paulo falando de Timóteo, dando instruções para Timóteo, dando conselhos para Timóteo, tentando encorajar Timóteo, porque vai chegar um tempo que Timóteo não vai ter mais o seu mentor. Cristo vai levar o mentor de Timóteo, e Paulo então está preocupado com isso. Então ele escreve para Timóteo. Mas perceba uma coisa, se a carta toda é ele falando para Timóteo o que aconteceu com ele, mas como ele deve se portar, instruções, recomendações, faça isso, cuidado com isso, se opõe aos falsos mestres. Quando você lê o início do verso 6, está dizendo, quanto a mim, e aqui tem um primeiro ponto importante para mim e para você, como é que eu vou saber se eu estou vivendo para Cristo, se eu não fizer um autoexame em mim? Eu preciso olhar então aqui para Paulo e pensar, eu estou fazendo o autoexame na minha vida? Eu tenho parado para pensar e falar, no que eu tenho gastado as minhas energias? Como que eu gasto o meu tempo? Para quem que eu tenho vivido? Quem é o Senhor de verdade? Não aquele que eu sei que tem que ser, mas quem é o Senhor de verdade da minha vida? Quem é o meu dono? Como estamos vivendo? Você sabe para onde você está indo? O céu é essa última parada? E se é o céu sua última parada, por que você quer ir para lá? Ou você está desorientado, você não sabe, você não tem certeza para onde você vai? O próprio Paulo nos ensina em outras partes da Escritura que é necessário se examinar. Ele fala isso quando escreve aos Coríntios sobre a questão da ceia. Examine-se, pois, a si mesmo. Não se achegue à mesa do Senhor de maneira precipitada, reflita, olhe para você, confesse os seus pecados. É um meio de graça a ceia, mas eu preciso chegar com reverência, eu preciso chegar ali sabendo que eu tomo lugar na mesa, não por causa das minhas obras obediências, mas por causa dos méritos de Cristo. Ele também escreveu em 2 Coríntios capítulo 13 assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Não confie no seu próprio julgamento, de que você pode pensar assim, mas um dia, lá atrás, num culto, eu fiz uma oração, eu falei que eu queria aceitar Jesus, e isso é minha âncora. Não confie nisso. Nós precisamos estar examinando a nossa própria fé, porque nesse mesmo texto Paulo vai dizer assim, não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Eu não estou dizendo que você não poderia ter feito aquela oração, ok, foi um ato de fé, mas você está vivendo para Cristo, e Cristo vive em você, porque aquela simples oração não tem poder nenhum de salvação, só Cristo salva, e pela fé. E a fé não pode ser resumida a um ato declaratório, eu aceito Cristo, não. Esse ato declaratório, ele pode iniciar a caminhada, a carreira, a trajetória, mas existe uma vida que eu vou vivendo aqui em etapas, e essa vida mostra se eu estou em Cristo ou não. Não confie numa simples oração ou declaração, porque a Escritura não diz isso, não dá margem para isso, é perigoso confiar nisso. Então Paulo se examina, e depois de falar que, quanto a mim, ele vai usar a expressão libação. Libação é uma bebida, é um líquido que era derramado sobre o sacrifício no Antigo Testamento, e ele usa essa mesma expressão na sua primeira prisão, quando ele escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, verso 17, ele usa a mesma expressão. Mas o que nos chama a atenção dele dizer que ele é como uma libação, ele é como uma bebida que derramaram sobre o sacrifício? Uma coisa importante, que é a marca principal de um cristão, e é a marca da vida de Paulo. E qual é a marca principal de um cristão? A marca principal de um cristão é que ele é um adorador, ele ama a Deus, ele se preocupa em honrar a Deus, ele vive para Cristo, o objeto da sua adoração. Percebam, quando ele diz que ele é uma libação, essa bebida que era derramada sobre o sacrifício, ele está dizendo o seguinte:
Senhor, eu entrego a minha vida de maneira voluntária, em sacrifício a Ti, faz de mim aquilo que for melhor para o Evangelho. Se é melhor para o Evangelho, me leva para o martírio. A adoração é uma marca na sua vida. A adoração é aquilo que mais causa emoção em você. Nós precisamos pensar sobre isso. A convicção do chamado de Paulo o fortalece, porque se ele sabe quem o chamou, ele sabe quem encontrou ele quando ele ia para Damasco, foi Cristo. Ele sabe em quem ele tem crido, é Cristo. E ele sabe quem propôs, como diz o próprio texto, uma coroa, é Cristo. Isso então o ajuda a saber que Deus é o autor da fé, Deus é o que mantém ele na fé, e Deus é o consumador da fé dele. Isso vai fortalecê-lo, para que ele não fique oscilando na fé. Não é bom, irmão, não é bom, irmã. De repente estou muito fervoroso na fé, muito buscando a Deus, mas de repente parece que eu tiro férias de Deus, e aí eu fico longe de Deus, e eu vou me afastando de Deus, e eu vou dando as costas para Deus. Você não vai perceber Paulo oscilando, porque ele sempre se mantém olhando para o alto. Eu estou olhando para Cristo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem me chamou. Ele tem discernimento da sua própria vida. E aí volta um ponto: a sua vida é preciosa, o seu tempo é um presente que Deus te deu, a sua energia é um poder nas mãos de Deus. Mas para quem você tem entregado tudo isso? Se você tem entregado isso para Cristo, você tem feito o melhor investimento da sua vida. Você tem vivido da melhor maneira possível. Agora, se pelo contrário, você tem investido a sua vida em outras coisas, lembre-se, como Paulo fala no verso 8, Jesus vai voltar. E vai chegar um dia que você vai olhar ele de frente. E aí ele vai conversar com você. O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com essa capacidade que eu te dei para fazer isso, aquilo? Como é que você agiu? E aí eu vou lá com você e começo a pensar no seguinte: nesse momento você quer abaixar a cabeça? Ou você quer sorrir para Cristo e falar: Senhor, eu fui imperfeito, o Senhor tinha muitas pessoas melhores para fazer isso, mas eu me esforcei para fazer isso, eu vivi para o Senhor, eu me empenhei pelo Evangelho. Ou você vai abaixar a cabeça. Isso é real. Esse dia vai chegar. E você precisa estar preparado para olhar o seu Senhor, porque vai ser o melhor momento. Mas por que no momento tão glorioso de encontrar Cristo, também se sentir envergonhado? Porque daí você vai perceber e falar: meu Senhor, o que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com o meu tempo, por que tanto tempo gasto com as mídias, por que tanto tempo gasto nessas situações que são temporais, que não tem peso de eternidade, que não faz diferença nenhuma para a vida que o Senhor me propôs agora? Então ele diz que ele está disposto a entregar a vida dele como um ato de adoração a Deus. E no final do verso ele diz: porque o tempo da minha partida é chegado. Paulo está usando essa palavra partida como uma metáfora para dizer: eu estou prestes a morrer. Com o tempo, caminhando com Cristo, espera-se que o discípulo tenha cada vez menos medo da morte. Vou falar de novo, ficou confuso. Espera-se com o tempo que o discípulo tenha menos medo da morte. Mas ainda resta um medo: como vou morrer? A gente tem medo de alguns tipos de morte. Mas lembre-se
se eu estou conhecendo a Cristo, se eu confio nele, se eu estou seguro em suas mãos, morrer é sair daqui e estar de maneira imediata, que o tempo não pode nem nos mostrar como, na presença dele. Essa expressão partida quer dizer, olha, acabou o acampamento, desarma a barraca, vamos embora daqui. Ou também essa expressão partida pode dizer, olha, chegou a hora de partir, solta aí essa corda que está amarrando esse barco, nesse porto seguro, e vamos agora fazer a última travessia, vamos daí sair desse mundo, para o mundo celestial. É assim que ele está escrevendo ao jovem Timóteo. E lembre-se, quando você pensa nessa questão desse barco estar amarrado, ele está preso. Quem está preso está amarrado. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou morrer, mas na verdade eu vou ficar livre. Eu vou ficar livre desse corpo que peca. Eu vou ficar livre desse mundo corrompido. Eu vou ficar livre desse mundo que faz oposição contínua, sistemática, dura contra Deus e o Evangelho de Cristo. Ele estava preso. Mas a liberdade que ele queria não era sair da prisão, era estar com Cristo. E aqui tem uma lição importante de Paulo para mim e para você. Veja bem como você vive, organize a sua vida, põe as coisas no lugar, porque você um dia vai partir. Assim como você chegou, e muito provavelmente, pela graça de Deus, muitos de nós tivemos a oportunidade de ter um preparo pela família onde Deus nos trouxe para nos receber. Várias coisas foram providenciadas na nossa chegada. Mas eu preciso lembrar também que na minha partida, eu preciso já começar a me preparar. Eu não vou ficar aqui para sempre. Até porque a terra é melhor do que o céu? Não! Você é finito. As coisas começam e as coisas terminam. E é assim que ele vai falar no verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha como que ele está olhando. Percebam que ele tem um discernimento da vida dele. Teve o início, vivi para Cristo. Agora ele vai me buscar. Agora eu vou sair dessa prisão, mas não vou voltar para as cidades onde eu preguei e plantei igrejas. Eu vou voltar para minha casa, para aquilo que ele escreveu para os filipenses, para uma pátria superior. As mansões, como diz a canção, celestiais. E então, o verso 7 diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas expressões de combate e carreira são expressões esportivas. Lembre-se que ele está aqui falando muitas vezes um público grego. De onde vem as nossas Olimpíadas? Lá deles, dos gregos, dos jogos istmicos, dos jogos olímpicos. Então ele está usando uma expressão esportiva, porque quem depois vai ler isso aqui vai entender o que ele está querendo dizer. Quando ele fala, eu combati o bom combate. O combate aqui não é aquela figura que Paulo usa muito, do soldado que luta, arregimentado pelo Senhor. Mas o combate aqui é aquela luta corporal. É como se fosse aquilo que muitos gostam de ver hoje, é o MMA. É a luta greco-romana, é um homem lutando contra o outro homem. E quando ele fala que ele combateu o bom combate, ele está dizendo o seguinte: eu dei todas as minhas forças quando eu combati, vivendo a minha vida para Cristo. Porque essa palavra combati, no grego é ágona. E essa palavra ágona vai dar origem à palavra agonia, que é a expressão também que nós
sentimos que tem a ver com angústia, quando uma coisa começa a apertar você, e você sabe que você precisa fazer isso, e aquilo é duro para você, e você começa a agonizar, e assim como Cristo agonizou na cruz, porque Ele estava combatendo o combate da cruz por nós, e assim então Paulo fala isso para Timóteo, fala, olha, você vai sofrer dores por causa do Evangelho, porque o Evangelho, ele vai trazer isso. E por que o Evangelho traz dores sobre aqueles que abraçam a Cristo? Por que você deve esperar dores quando você abraça esse Deus de amor? Porque o Evangelho tem muitos inimigos. O sistema político mundial quer substituir Deus. O diabo insinuou a Cristo para adorar a Ele. O pecado é inimigo do Evangelho. A morte é inimigo do Evangelho. Então, como que nós não vamos sofrer e ter dores se estamos cercados por tantos inimigos? Mas a boa esperança é: Cristo venceu todos os inimigos. Todos estão debaixo dos pés de Jesus. Quando ele fala, combati o bom combate, lutei com todas as minhas forças para ser um bom cristão, eu fiz de tudo para te agradar, Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer para Timóteo, e que Deus diz para você: você precisa fazer de tudo para agradar o seu Senhor, nessa luta da vida. Mas aqui tem um ponto interessante. Quando ele fala que é um bom combate, ele está dizendo: eu travei uma luta que valia a pena, porque é nobre, porque é importante, e valia o meu empenho, a minha energia. Agora, quantas situações eu e você nos metemos, entramos, que não era para entrar, que não vale a pena um combate para você, que não vale a pena agonizar, que não vale a pena o seu tempo, mas a gente entra, e a gente se gasta naquilo, e a gente sofre naquela situação. Então começa a parar, para analisar, o que vale a pena você colocar sua vida naquilo? Isso aqui é uma coisa nobre? Isso aqui é uma coisa que vai gerar glória para Cristo? Ou é uma coisa temporal, que eu só vou gastar o meu tempo, só vou me entreter, mas depois não vai arredondar em glória nenhuma para Cristo? Nem todos os combates valem a sua participação. Analise antes de entrar, porque muitos combates que você entrou e não deveria ter entrado, estão te custando caro, custam a sua saúde, às vezes custou o seu dinheiro, custa um tempo que você colocou naquele projeto e agora você vê que não deveria ter entrado. Nós precisamos analisar melhor antes de entrar, mas sempre vale a pena sofrer pelo Evangelho. E eu queria enumerar aqui algumas situações na vida do próprio Paulo, seguindo no livro de Atos, mostrando para vocês como que esse homem, desde que ele se converteu, ele sempre viveu as verdades, sendo perseguido, sendo maltratado. Então presta atenção, não espante-se quando você é maltratado, quando você é isolado, quando você é esquecido pelo mundo, pelas pessoas, até pela sua família, por causa do Evangelho. Escute, Paulo fugiu pela muralha de Damasco, para não ser morto logo após sua conversão. Saiu de Jerusalém para não ser morto pelos judeus helenistas. Em Icônio escapou de um apedrejamento. Porém em Listra foi apedrejado e dado como morto e colocado do lado de fora da cidade, até que seus discípulos foram e reanimaram ele, porque acharam que tinha matado o apóstolo Paulo. Na Macedônia foi preso e açoitado em Filipos. Em Tessalônica, os judeus contrataram malandros para lhes fazerem mal, mas ele conseguiu escapar de novo. Teve que sair às pressas de Bereia,
Porque os judeus de Tessalônica, quando descobriram que ele estava pregando em Bereia, vieram em Tessalônica para maltratar, para fazer mal a Paulo. Esteja pronto para sofrer em prol do Evangelho. Escute, de maneira bem prática. Esteja pronto para anunciar o Evangelho num lugar que você sabe que as pessoas vão rir de você. Mas lembre-se que elas estão rindo de você porque elas não têm entendimento, mas você está fazendo a vontade de Deus. E aí você precisa ter coragem para romper a sua timidez e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eduque seus filhos na justiça divina. E às vezes, seja até xingado de todas as coisas, de todos os tipos de preconceito, por causa das verdades que você ensina para os seus filhos. Mas faça isso por causa do Evangelho, faça isso por causa de Jesus. Prepare a mente desses meninos, dessas meninas. O combate é forte, e eles não têm piedade dos nossos. Seja correto, seja bom para as pessoas, faça o bem para quem faz mal para você, assim estará vivendo o Evangelho de Cristo. Não pague o mal com o mal. Quando necessário, sofra o dano, mas lembre-se, eu estou sofrendo o dano nessa situação, a minha imagem está indo embora, eu estou perdendo dinheiro, vão falar mal de mim, mas eu estou sofrendo o dano por causa do Evangelho, por causa de Cristo, não por causa da minha imagem, não pela minha reputação, por causa de Jesus. Sofra por causa dele. E então ele diz que esse combate que ele combateu a vida inteira, agora ele completou a carreira. E esse completar a carreira é como se fosse um atleta que está correndo. Se você parar para pensar, um corredor, ele sabe a velocidade que ele começa, o meio da corrida, o final, ele tem tudo planejado. Nessa corrida da vida cristã, devemos correr com santidade, fazer as coisas de maneira correta. E é exatamente isso que o Paulo fala nessa mesma carta, falou assim, olha, você, meu discípulo Timóteo, você precisa correr conforme as regras, e você precisa lembrar que não basta você começar bem no Evangelho, você precisa terminar bem no Evangelho, é uma corrida, é a sua carreira. Vale a pena aquele corredor numa Olimpíada, que nos 100 metros rasos, nos 40 primeiros metros, está em primeiro lugar, mas no final, ele chega em quinto. Do que valeu? Não valeu nada. Então a gente precisa olhar para a nossa vida. Pode ser que você começou bem na fé, você era um cristão dedicado, você era empenhado em falar de Cristo para as pessoas, mas aí você cresceu, e você acha que crescer com Deus é você então começar a cuidar de outras coisas, e aí de repente você foi negligente com aquilo que é básico na fé, com os cultos. Você começou a ser negligente com a palavra de Deus, você começou a estudar muitas coisas, porque você acha que já sabe a Escritura, porque leu 1, 2, 3, 4 vezes. Então você precisa voltar a esse bom começo, porque você precisa começar bem, você precisa se manter sem ser aquela onda do mar, como Tiago escreveu, e você precisa terminar bem essa carreira, na fé, com Cristo. Por outro lado, Paulo fala para Timóteo nessa carta, e você sabe disso na prática. Cadê aquelas pessoas que se batizaram com você? Cadê aquelas pessoas? Cadê aquelas pessoas que andaram muitos anos com você na igreja e de repente não está mais na igreja? Onde essas pessoas estão? Perceba, não basta começar bem essa corrida, essa carreira. Eu preciso terminar. Eu preciso começar com Cristo, mas eu preciso dormir em Cristo, e eu preciso também me preparar para essa partida, mas olhando para a volta dele, porque é isso que Paulo fala, a partir do verso 8, fala, olha, agora tem uma coroa de justiça que está guardada para mim. Queridos, um encorajamento para você,
Já leu muito a Bíblia? Já conhece bem os personagens das histórias? Então, ok, comece a estudar. Maneje melhor essa palavra. Tenha melhor domínio das doutrinas principais da fé. Para você explicar a razão da sua fé quando as pessoas perguntarem. Nós precisamos crescer. Então, às vezes você está nessa até hoje, você só lê a Bíblia. Não, comece a estudar a Escritura. Se aprofunde nos conhecimentos, nas riquezas insondáveis de Cristo. Procure irmãos para orar junto com você. Se eu falar que quem tem dificuldade para orar, quase todos vão levantar a mão. Procura alguém para orar. Ei, vamos orar junto? Ora por telefone. Comece a fazer grupos de oração. Fixe seus olhos no céu. Esse mundo vai passar. As crises vão passar. Essa tristeza, os pecados vão ficar. Fixe no seu futuro. Olhe para o seu prêmio, Cristo. Uma palavra para os pais, as mães, os avós. Presta atenção nisso. Vivam a sua carreira. Vivam a sua vida, deixando os seus herdeiros, seus filhos e netos, olhando como que você vive, olhando você indo para a igreja, olhando você lendo a Bíblia, olhando você orando, olhando como é que você trata as pessoas, olhando você resolver problemas difíceis, quando as pessoas maltratam você, na frente às vezes dos seus filhos, como é que você faz? Deixa eles olharem a sua vida, porque um dia você vai passar, e você não vai poder mais treinar os seus. Lembre-se, Paulo treinou Timóteo, mas um dia ele não podia mais treinar. Então ele fala, olha para mim, olha como que eu vivo, meu filho, na fé. Enquanto Paulo corria na vida cristã, ele treinava Timóteo. Como eu disse, traz as pessoas que você quer ensinar para perto de você. Deixa elas verem suas lutas. Deixa elas ver as suas tristezas. A vida como ela é. As alegrias. Principalmente deixa elas ver a sua fé nos momentos de provação. Líderes, abram seus corações. Abram suas casas. Abram suas vidas para os liderados. Conhecerem como Deus tem trabalhado em vocês. Presbíteros, pastores, fiquem tão perto das ovelhas, que vocês não tenham mais cheiro de pastor, cheiro de presbítero, mas você começa a ter cheiro de ovelha, porque se você se envolve com o pastoreio e no cuidado do rebanho de Deus, que foi confiado a você. E então, no final do 7 ele diz, guardei a fé. O que ele quer dizer? Guardei a fé. Ele está dizendo, como se fosse agora um soldado solene. O soldado no dia que ele vai ser reformado. E ele chega perante o general dele, a autoridade suprema, e diz, eu fui fiel a esse reino até o fim. E hoje eu vou para a reserva. Mas ir para a reserva no reino de Deus é somente com a nossa morte. Eu só vou para a reserva quando eu morrer. E assim é com você. Mas é isso que ele está dizendo, eu guardei a fé, eu continuei crendo que pecado é pecado, santidade é santidade, eu continuei crendo que Cristo ressuscitou dos mortos, eu creio que Cristo vai voltar, eu creio que casamento entre um homem e uma mulher, eu creio que os filhos devem obediência aos pais, eu creio que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho de Cristo, no caminho da justiça da palavra. Ele guardou a doutrina no coração, porque como é que ele pode dizer que ele é fiel se ele não guardou a doutrina, se ele não guardou o evangelho? Então percebam que o juramento dele de fidelidade, que ele foi leal até o fim, anda junto com tudo aquilo que ele aprendeu do próprio Cristo, e aquilo que é o depósito agora, que é o evangelho que ele entrega para as pessoas. E então, depois de falar que ele vai partir, depois de dizer como ele viveu, ele chega então na recompensa. Nós temos o costume de quando alguém próximo a nós morre,
a gente por honra, a gente por reconhecimento, a gente manda uma coroa, né? Aquelas coroas são bonitas, mas quanto tempo elas ficam bonitas daquele jeito? Quando nós vamos no cemitério e olhamos as coroas antigas, como elas estão? Elas já ficaram feias, as flores já morreram. Então, será que é essa coroa que eu devo esperar? É essa coroa que vai ser o ápice, vai ser o prêmio de uma vida vivida aqui na terra, para Cristo, com Cristo, para a glória de Deus? Não. Ele está dizendo aqui, usando uma figura também esportiva, porque nos Jogos Olímpicos, qual que é o momento, qual que é o auge do atleta olímpico? Quando ele sobe no pódio, mais alto que todos, e recebe uma medalha que pode ser roubada, porque é de ouro, uma medalha que ele pode perder, uma medalha que o homem teve que pôr a mão e cunhar, mas essa coroa está guardada pelo próprio Cristo, reto juiz, e é Ele que vai julgar Paulo, e é Ele que vai julgar você. Então, o juiz final na vida de Paulo não é Nero, o imperador romano, mas é Cristo, porque Nero no máximo é um juiz iníquo, injusto, cruel, juiz de vivos. Cristo não, Ele é Senhor de vivos e de mortos, Ele julga toda a humanidade. E então alguém que está preso, está olhando para o prêmio, a recompensa, existe uma coroa, e que então Deus vai reconhecer como Paulo viveu para o Evangelho, como ele entregou a vida dele. Lembre-se, ele recebeu pedrada, ele teve que fugir, ele desceu por uma muralha dentro de um saco para não ser morto, ele sofreu todo tipo de situação por causa do Evangelho. Agora, como é que Cristo recebe um homem desse? Com honra, com galardão para entregar para ele. Agora a questão é, como é que você vai ser recebido? Porque por mais que a salvação é totalmente pela graça, você pode fazer sim as boas obras, servir a Cristo de todas as maneiras possíveis que o Espírito Santo te mostra, as oportunidades que se abrem, se descortinam diante de você, porque um dia, como diz o próprio Paulo, e não somente a mim essa coroa, mas todos aqueles que amam a vinda de quem? A vinda de Cristo. Então pare para pensar, a sua preguiça não vai ser recompensada, vai causar vergonha para você. A sua falta de empenho pelo Evangelho não vai ser recompensada, vai causar vergonha para você. Mas as mães que criam filhos para Cristo vão ser coroadas. Os evangelistas que saem aí afora no mundo, pregando que Cristo perdoa pecadores, eles vão ser coroados. Os estudantes que desde cedo labutam nos livros, buscando entendimento, para ter aqui uma capacidade, para servir a Deus da melhor maneira possível, com todo o potencial racional, com capacidade mental, eles vão ser coroados por Cristo. Aquelas pessoas que mantêm a obra de Deus, com a generosidade dos seus dízimos e ofertas, eles serão coroados. Aqueles que aconselham pessoas que precisam de uma palavra, que estão aflitos, angustiados, e você então liga, e você manda uma mensagem, e você visita, os conselheiros serão também coroados por Cristo. E o que essas pessoas têm em comum? Elas só vão realmente receber esse reconhecimento se elas fizerem pelo motivo certo. Se você faz tudo isso, mas se você busca ser reconhecido pelo homem, você já recebeu o seu prêmio. Mas se você faz todas as coisas por causa de Jesus, espere
Esteja então olhando para o alto, porque um dia o seu Senhor voltará, os mortos vão ressuscitar. Então todos aqueles que tiverem sido perseguidos por causa do Evangelho, vão ter o seu corpo revestido de imortalidade, e os mortos ressuscitarão primeiro, e vai começar um novo céu e a nova terra. Pensando nisso tudo, e aqui eu finalizo. Se a minha vida é para Cristo, e se o meu alvo é ir para o céu porque Jesus está lá, eu não preciso então pensar mais nas coisas do futuro, eu não preciso ficar mais pensando, estudando na Escritura, como é que vai ser a minha vida no novo céu e nova terra, como é que vai ser o meu encontro com Jesus. Eu devo colocar o meu coração para meditar nessas coisas, nas coisas do alto, nas coisas que vão vir, porque Paulo está dizendo que naquele dia, que é a volta de Cristo, ele vai ser coroado, mas não é só para ele. Se Paulo viveu para Cristo, ele vai receber a coroa, todos nós que vivermos para Cristo também receberemos. Só que o reconhecimento do galardão é conforme você tem vivido. Então escute no dia chamado hoje. Começa a analisar a sua vida. Se você está fazendo todas as coisas por causa de Cristo, e começa a consertar, pede para o Espírito Santo vir sondar você. Lembre-se, examine-se a si mesmo, gasta a sua energia para Cristo, viva para as coisas de Deus, empenhe-se em estudar as verdades do Evangelho, para você poder anunciar, para poder mostrar a verdade para as pessoas que ainda não obedecem a Cristo. E se você me ouve nessa noite, todos nós morreremos, mas aqueles que têm Cristo vão passar pelo vale da sombra da morte, acompanhados por Jesus. Pense nisso e coloque toda a sua vida em Cristo. Ponha toda a sua fé em Jesus, porque olha como que está alguém que sabe que vai morrer, que está preso, que morreu decapitado por uma espada romana, mas olha a esperança que está no coração desse homem. É a esperança que pode estar no seu coração, que ainda não tem Cristo, mas que você pode se apegar, que você pode se entregar totalmente e deixar Ele transformar a sua carreira, para que você viva uma vida que vale a pena.